Amém? Quero saudar você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Sei que você está morrendo de vontade de me dar um abraço, mas fica para depois, tá? Primeiro o Senhor. Sempre o Senhor. Quero saudar todos que vieram nesta manhã para ouvir ensinamentos a respeito do Senhor. Glorifico a Deus pela sua vida, que se fez esposa, estar na casa do Senhor nessa manhã fria, que é muito gostoso estar debaixo do cobertor, mas a gente sabe que a presença do Senhor é um lugar melhor do que qualquer outro lugar. Nosso objetivo aqui é simplesmente capacitar para as lutas, capacitar para as batalhas, é apenas trazer ensinamentos, não tem nenhum motivo de você achar que eu sei mais ou que eu sou mais capacitado, não. Nós, como servos do Senhor, nós somos levantados por Ele para passar um pouco, ajudar as pessoas na caminhada. A caminhada é uma caminhada árdua, é uma caminhada difícil e nós precisamos da voz do Senhor. Estamos tratando nesse primeiro módulo, dentro do livro de J.C. Ryle, Santidade sem a qual ninguém verá o Senhor, algo que é muito, nos dias de hoje, como que largado, ninguém se preocupa mais com isso. As pessoas, elas, pela teologia do humanismo, as pessoas elas vão seguindo os seus caminhos e elas esquecem de tudo. E nós estamos entrando no último tópico. Semana passada nós falamos da segurança em Cristo, da bênção, do privilégio de você ter o coração assentado e alinhado nas coisas do Senhor. Porque a gente vê notícias, a gente vê uma série de situações e a gente fica perdido no que nós acreditamos. Começamos a orar por eleições. Ore pelas eleições. Nós estamos falando em mais 4 anos de governo. E não adianta depois você ficar entrando nas mídias sociais e ficar postando que o presidente não é ruim. Não, é a nossa hora. É a hora que o Senhor possa estar agindo através das nossas vidas, através do voto. Então é algo que... Não, política não se mistura com religião. Besteira. Nós temos que sim orar e pedir que o Senhor possa levantar homens dignos, homens como Daniel, homens como José, que faziam as coisas com excelência. É possível, mas nós temos que orar. Nós temos que fazer a nossa parte. Há uma responsabilidade da nossa parte. Tá? E nesse módulo que nós vamos tratar agora, é o módulo que nós vamos falar que Cristo, Ele é tudo. Não há nada mais importante que a figura de Cristo. Quando nós pensamos em palavra de Deus, você, quando ouvir uma mensagem em que Cristo não é o centro, você para pensar se é uma coisa correta. Porque a Bíblia de Gênesis e Apocalipse tem uma missão: falar de Cristo. Mas pastor, como é que eu vou encontrar Cristo em Gênesis? Você encontra Cristo em Gênesis, em Êxodo, Levítico, Número, em todos os livros da Bíblia. O objetivo das pregações é falar e revelar a Cristo. E nós temos o privilégio de começar mais um módulo, mais um tópico, falando que Cristo, Ele é tudo. Enquanto você não tiver Cristo como tudo na sua vida, e lembre-se que sempre quando eu falo você, não é porque eu tenho. Quando nós como corpo, nós como igreja, entendermos que Cristo Ele é tudo, nós vamos começar a largar a mão dessas picuinhas, dessas besteiras que roubam o nosso tempo. Nós vamos começar a nos preocupar com aquilo que realmente tem importância. Cristo Ele é tudo. É a mensagem da Bíblia, da palavra. Colossenses capítulo 3, verso 11. Gabriel Leal, por gentileza. Colossenses 3, 11. Capítulo 3, verso 11. Aonde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão bárbara, cita servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Apóstolo Paulo está mandando uma mensagem para a igreja de Colossos e ele começa dizendo, em Colossenses 3,11:
no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. E ele está falando, todo mundo é igual. Não entra nessa de que há diferença porque é credo, porque é denominação, porque se você é livre ou se você não é livre, se você é judeu ou se não é judeu. Perante Deus todos são iguais. E aí no final ele fala escravo. E essa palavra tem sido banida dos nossos dicionários, porque é uma palavra que nos arremete à escravidão no tempo de Princesa Isabel. Ou a gente olha para os Estados Unidos hoje, em que ainda há toda uma repressão, e nós achamos, não, escravo é um termo muito forte, mas é exatamente o termo que a Bíblia usa para a minha pessoa e sua pessoa em relação ao Senhor. Glórias a Deus, aleluia. Não tem vírgula, não tem mais ou menos. Experimenta mandar uma mensagem e assinar escravo ou escrava de Deus. Várias vezes nos meus devocionais eu colocava escravo do Deus Altíssimo. As pessoas elas se indignam, ficam incomodadas e falam, não, eu sou livre. Você é livre com o quê? No que nós somos livres se nós confessamos Cristo como nosso Senhor? E Jesus Cristo ele dá um exemplo bem bonito que eu já citei para vocês e repito agora, em que ele junto com seus discípulos, ele põe um pano, uma bacia de água e começa a lavar o pé dos discípulos. Pedrão pula e fala, de jeito nenhum. Por que Pedro não queria que se lavasse os seus pés? Será que ele estava preocupado com Jesus? Dificilmente. Entenda que o cargo de lavar os pés era do menor, do pior, do que tinha menos direito, ou melhor, não tinha nenhum direito. Naquela época, não havia CAESB, você sabia disso? Que não havia infraestrutura de saneamento público, saneamento básico. E aí você deve ver aqueles desenhos da Disney ou aqueles filmes medievais em que a mulher pegava aquela bacia e jogava pela janela. O que você acha que ela jogava ali? Xixi, cocô. Não havia asfalto, não havia calçada, pelo menos na maioria das cidades. Isso muda um pouco no sentido de Roma, mas na maioria das cidades não havia. Então as pessoas elas andavam e pisavam no quê? Quando a pessoa chegava na casa do outro, aquele servo ia lavar os seus pés e tinha contato com aquela imundícia. Pedro, quando vê isso, fala assim, pô, pera um pouquinho, se ele está fazendo isso, nisso ele não era pouco. Quer dizer que eu vou ter que fazer também? A função de escravo definida na Bíblia é a função em que eu e você não temos direito a nada. Então quando você vier com aquela conversa, você tem direito, não tem direito a nada, porque o nosso padrão, pelo menos o meu padrão, chama-se Jesus Cristo. E ele fala, eu não tinha nem direito de recostar a cabeça. Tudo que Deus nos acrescenta, Ele acrescenta por misericórdia, pela sua graça. E eu não estou dizendo para você ser franciscano, vender suas roupas, nada disso. Viva o melhor desta vida. Mas entenda que tudo é graça e misericórdia do Senhor, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, político, ladrão, quem quer que seja. Porém, Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo em todos. A palavra desse texto em que encabeça essa página são poucas, breves e facilmente proferidas, mas contém grandes verdades. Elas são singularmente ricas e sugestivas, tais como as declarações que nós vamos fazer agora. Filipenses 1, 21. Edilene, por gentileza. Filipenses, capítulo 1, verso 21. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Apóstolo Paulo está mandando a mensagem para a carta da igreja de Filipe, para os filipenses, ele diz, tudo que eu possa reputar como bom, como importante, é nada. Enquanto a minha vida não é preenchida totalmente pelo Senhor, não tem nada. Se eu morrer, eu estou em lucro, porque eu vou sair dessa vida e vou ter contato com o meu Senhor. E a gente se apega a essa vida, a gente se apega às coisas.
Quando você vê um enterro, e eu não estou dizendo para você dar uma risada, não estou falando para você ficar, não, é um momento de tristeza. Mas a nossa tristeza é muito mais uma tristeza de egoísmo do que uma tristeza de estar preocupado com o outro. Porque se ele morreu, acabou as dores, acabou as dificuldades, acabou pranto e ranger de dentes, e ele está na presença do Senhor. Mas mesmo assim se apega. Aleluia. Apóstolo Paulo ele vende esta ideia, já falou em Colossos, porque é o mesmo escritor, já falou em Filipe, dizendo, e ele ainda vai falar para a igreja da Galácia. E ele fala, portanto, para mim o viver é Cristo. Tudo que acontecer, que venha trazer Cristo como excelência, ótimo, ótimo. Gálatas capítulo 2, verso 20. Felipe, por gentileza. Gálatas capítulo 2, verso 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Apóstolo Paulo manda esse versículo para a igreja, esse texto para a igreja da Galácia. E aí você lendo, se você fizer uma leitura muito rápida, vai parecer que ele está na plenitude, ele não está. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ele tem consciência da vida de Cristo dentro dele. E esse viver que agora tenho na carne, porque ele tem momentos de carne. Em outra passagem ele fala assim, o que eu quero fazer, não faço. E o que eu não quero, é a carne dele. E ele está falando, agora tenho na carne, e esse viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Eu identifico o erro, eu identifico a falha, mas eu sei que Cristo está trabalhando na minha vida. Ele sabe que não vai ter excelência, não vai ter plenitude, mas caminha em direção ao alvo. E ele usa a figura do atleta. Eu corro em direção ao alvo, sabendo que eu vou chegar lá. Na terra, nunca. Você nunca vai ser perfeito na terra. Você vai continuar com seus defeitos, maiores ou menores. Mas a tua obrigação, a minha obrigação, a nossa obrigação é buscar a excelência. É identificar como Paulo identificou os pecados dele e buscar arrependimento. E esse viver que agora tenho na carne e vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Cristo morreu pelos seus pecados. Aleluia, glórias a Deus. Perante Deus, você não tem mais pecados. E os de ontem, que eu não confessei, já foi colocado na cruz do Calvário. E o de hoje, que eu estou prometendo, já foi colocado na cruz do Calvário. E o de amanhã, que eu vou prometer, já foi colocado na cruz do Calvário. Glórias a Deus. Quem fez isso foi Ele, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Isso não te exime de você buscar uma vida reta, não te exime de você pedir perdão a Deus primeiramente e aos irmãos pelo que você faz, mas o perdão já foi declarado. É um privilégio que eu e você temos. Nós estamos nos aproximando da Copa, as pessoas elas vão ficar naquela ansiedade, será que ganha, será que não ganha? Lembro da Copa de 82, em que Roberto Baggio coloca a bola para chutar, pênalti, e aí ele chuta por cima e o Brasil explode. Ninguém sabia o que ia acontecer. Para você não existe isso. Para você não existe. O Senhor morreu por você. Quem está falando isso? Paulo para a igreja de Gálatas. Inspirado por quem? Por Deus. Aleluia. Esses três textos formam a essência e a substância do cristianismo. Se nossos corações realmente concordam com o que elas dizem, então tudo corre bem para as nossas almas. Se você ouve esses versículos e eles realmente identificam o seu pecado, mas te trazem calma e esperança no sentido de que alguém maior está cuidando de você, está tudo certo. Vai ter luta, vai ter dificuldade, mas você está no caminho certo. Aleluia. Não vai chegar depois de 10, 20, 30 quilômetros que você está rodando. Opa, eu queria ir para tal lugar e eu acabei indo para tal lugar. Não. O Senhor está guiando todos os passos. Caso contrário, poderemos ter certeza de que ainda nos resta muito a aprender. Ainda me preocupo demais com as coisas do dia a dia.
me preocupo demais com uma finança, me preocupo demais com a alimentação, me preocupo demais se as pessoas vão me amar ou não vão me amar. A gente se preocupa demais. A gente fica gastando energia nisso. E o nosso coração fica abalado, fica triste. E a depressão chega, a ansiedade chega, tudo chega. Porque o nosso coração, ele não é preparado para essa montanha de preocupações que a gente está. Porque ele foi criado para habitar Jesus Cristo nele. E é para ele viver em calma, em tranquilidade. Jesus Cristo é a mola mestre do cristianismo. Seja um cristianismo doutrinário, em que é pregação teórica, seja um cristianismo prático, que é algo que a Claudinha fala bastante, onde está a prática desse evangelho, da gente realmente agir. E você não ficar nessa história que, eu estou com soninho, cansadinho, e eu vou esperar um pouquinho mais enquanto as pessoas morrem. Mas que quando você está precisando, você quer um pronto auxílio. Nós não fazemos nada. Mas quando é conosco, para tudo. Larga tudo e vem me acudir. Por que você não fez isso por mim? Jesus Cristo em Apocalipse, ele chama a atenção dos homens e fala: quando eu estava com sede, não me desses de beber. Quando eu estava com fome, não me desses de comer. Quando eu estava doente, não me fosses visitar. Eu quero só ver. Nós oramos pela Lourdinha hoje. Eu quero só ver se você... Eu vou ser Deus. Se você não vai mandar uma mensagenzinha para a Lourdinha, Lourdinha, você está bem, o pastor Paulo falou que você não está bem. Isso é ato de amor do cristianismo. Você não precisa nem ir lá em Águas Claras. Liga para ela, manda uma mensagem. O mais pessoal possível. Para ela saber que tem alguém orando por ela. Estou encarcerado, não foi me visitar. Estava morto, ninguém foi me visitar, porque o funeral, eu não gosto de funeral. Gente, quem gosta de funeral, gente? Quem gosta de hospital? Tem alguém que gosta de um hospital? Aquele cheiro de amônia, aquele negócio. Alguém gosta? Ninguém gosta. Mas as pessoas, elas precisam da manifestação de amor e carinho. Um correto conhecimento de Cristo é essencial e é por isso que nós estamos na escola dominical. Conhecer a Deus. Se você não conhece, você não tem como servir. Se você não conhece, não tem como você obedecer. Cada casa tem uma regra. Cada casa tem uma regra. Em algumas casas, o filho dorme tal hora, os outros dormem tal horas. Em algumas casas, a família come na mesa, outros comem na sala, um come no quarto. Cada casa tem uma regra. Mas as coisas do Senhor, elas não são maleáveis. E nós temos que nos dedicar ao estudo da palavra. Se você não estudar a palavra, o que acontece é que você vai andar sem nenhum tipo de regra, você se perde. Você se perde. E você perde 1 ano da sua vida, você perde 2 anos da sua vida, você contrai um casamento de uma forma errada, faz uma sociedade de forma errada, simplesmente porque você não conhece os ditames da lei que nós temos que conhecer. O conhecimento correto de Cristo é essencial para o conhecimento da santificação como da justificação. Glórias a Deus. Aquele que quiser seguir a santificação não conseguirá obter qualquer progresso enquanto não conferir a Cristo o lugar que lhe é direito. Ou seja, tudo. Tudo. Não é a igreja que está em primeiro lugar. Não é a sua família que está em primeiro lugar. Mas é Deus. Estou falando para você ir na igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, de manhã, de tarde. Não tem nada disso na Bíblia. Semana, você tem os seus labores, você cuida dos seus familiares, para que no dia do Senhor, você não tenha que lavar roupa, passar roupa, encher laje, nada disso, e você venha adorar o Senhor e conhecer mais dele. Essa é a regra. Essa é a regra. Aleluia. O dia do Senhor é um. Pastor, mas eu quero ir. Amém. Mas não tem aquele desespero, aquela necessidade como se você estivesse correndo. Olha, se eu não juntar todos os pontinhos da cartela aqui, eu não troco por outra pizza. Não é assim. Mas o cristianismo tem sido vendido dessa forma. Se você não estiver na igreja todo dia, toda hora, Jesus Cristo voltou, você ficou. Não existe isso, gente. Um ensino errado. Você acha que o Criador de todas as coisas, aquele que nós vamos falar depois do intervalo, que não cabe nessa caixa chamada universo, ela depende do que você fala, do que você faz? Que Deus é esse? Deus é esse. Não é o meu Deus.
Aquele que quiser seguir a santificação não conseguirá obter qualquer progresso enquanto não conferir a Cristo o lugar que lhe é direito. Cristo é tudo. Cristo é tudo nos conselhos de Deus, nas ações de Deus. Em primeiro lugar, cumpre-nos entender que Cristo é tudo, dentro de todos os conselhos de Deus, todas as ações de Deus em relação ao homem. Aleluia. Tudo em relação a você passa por Jesus Cristo. Como também para você alcançar Ele, passa por Jesus Cristo. Aleluia. Não tem monte, Glória a Deus. e orar no monte é muito gostoso. Não tem campanha, não tem jejum, não tem chicoteamento, não tem nada que você possa fazer, entregar sua casa, nada. Que se não passar por Cristo, não tem valor nenhum. O apóstolo Paulo fala, se você entregar todos os seus bens, se você entregar o seu corpo a ser queimado, se você fizer o maior sacrifício, sem amor, abre parênteses, Jesus, fecha parênteses, não vale nada. Aleluia. Glórias a Deus. Em primeiro lugar, cumpre-nos entender que Cristo é tudo dentro dos conselhos acerca de Deus. Houve um tempo em que a terra não existia. Tudo que nós contemplamos e o que nós imaginamos não existia. Por mais sólidos que pareçam ser os montes, você olha o monte, você pisa no chão e fala, esse chão é duro, ele é seguro. Ilimitados possam parecer os oceanos, você para na frente do mar e você fala assim, até onde vai isso? Distantes possam ser as estrelas, e quando você olha um céu mais estrelado, você fala assim, nossa, quanta estrela! Passava um vídeo para o Gabriel e para o Felipe na semana passada, lá no aconselhamento, e a gente começou a ver as galáxias, um vídeo que a pessoa fez, claro que foi no computador, e ele foi distanciando da Terra, e foi mostrando, e você fala assim, o que é o planeta Terra? Nada. O que é eu? Nada. O que sou eu? Nada. E o detalhe é que esse universo que ninguém consegue identificar o tamanho, nem o Capitão Kirk na Star Trek, nem ninguém na Star Wars, nada pode fazer o filme que quiser, eles sempre falam que são limites que você nunca conhece. A abertura da série Jornada nas Estrelas fala assim, andando por caminhos que o ser humano nunca andou. E mesmo assim, aqueles personagens se deparavam em situações em que eles falavam assim, nós não conhecemos, mapeia. Aleluia. Mesmo esse enormidade é nada perante Deus. Houve um tempo em que nada disso existia. O homem com todos os seus pensamentos, eu tenho que trabalhar, eu tenho que passar um concurso, eu tenho que vender flor, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Houve um tempo em que nada disso existia. O homem com todos os seus pensamentos exaltados, que agora forma sobre si, era então uma criatura desconhecida. Todos os seus planos, todos os seus pensamentos não tinham valor nenhum, porque nada existia. E Cristo, onde estava? Aonde estava Cristo na criação? Ele estava com Deus. E Ele era Deus. Era, não é porque era no passado. Condição de Deus é uma condição de eu sou, em que não há o tempo, presente, passado e futuro. João capítulo 1, verso 1. Rosângela, por gentileza. João 1, 1. Um dos versículos mais importantes da Bíblia. João capítulo 1, verso 1. Porque fala da raiz de Davi, daquele que é o cetro da leão de Judá. João 1, por gentileza. No princípio era o Verbo, e o Verbo era com Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio, que princípio? No momento, um segundo? Não, querido. Sempre. Sempre. Esse princípio é só referencial para a gente. No princípio, o Verbo. Quem é o Verbo? Quem é a palavra? Jesus Cristo. No princípio era Jesus Cristo. E Jesus Cristo estava com Deus. E Jesus Cristo era Deus.
Filipenses capítulo 2, verso 6. Nicolas, por gentileza. Filipenses 2, 6. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. Filipenses. Capítulo 2, verso 6. Que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Na minha versão, pois ele, Jesus, subsistindo em forma de Deus, Jesus Cristo sendo Deus, ele não julgou como usurpação ser igual a Deus, porque ele se encarnou. Quando ele se encarna, ele não perde a sua divindade. Simplesmente ele se despoja. É como se você estivesse passando numa blitz e você fosse um coronel do exército, e se você apresentasse a credencial, independente de que você estivesse fazendo, aqueles policiais iam te liberar e você simplesmente manter a credencial no bolso. Foi o que Jesus Cristo fez. Quando Pilatos confronta ele, ele falou: meu amigo, que é isso? Tudo que você tem porque Deus concedeu a autoridade de Deus de Deus. Olha, se eu quisesse chamar 12, se não me engano é esse número, 12 legiões de anjos, e aí você multiplica 12 por um número mínimo, que era a legião romana de 3.500, você vai chegar em, sei lá, faça a conta aí, 35, 40 mil anjos, sei lá, 50 mil anjos. Se um anjo no meio do povo de Davi fez aquele estrago, imagina 10 milhares de anjos. E Jesus Cristo fala: eu chamo, eu tenho essa autoridade, mas eu não vou chamar. E aí Deus fala para você: por que você saca a sua autoridade? Você sabe com quem você está falando. E a gente faz isso tanto, no caixa do mercado, na loja, na faculdade, em qualquer lugar. Eu estou pagando. Jesus Cristo, ele não usurpou fazer isso. Mesmo então, Jesus Cristo, ele já era amado do Pai. João 17, versos 24 e 25, Menízia, por gentileza. Evangelho de João, capítulo 17, versos 24 e 25. Até agora, nada tendes pedido em meu nome. João 17? Desculpa, João 16. 24, né? É. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também eles compreenderam que tu me enviaste. Pai, a minha vontade. Por que ele está falando da vontade dele? Porque ele se despojou da sua glória. Nós acabamos de ler no Filipenses capítulo 2, verso 6. A minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também esses compreenderam que tu me enviaste. Provérbios capítulo 8, verso 23. Gabriel, seu pai. Repete, pastor. Provérbios capítulo 8, verso 23. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. E aí está falando da sabedoria, uma das características do nome, da ação de Jesus Cristo. Antes, desde a eternidade, para você imaginar. Quando fala desde a eternidade, não fala que teve início, não tem início. Desde a eternidade foi estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Mesmo então, Cristo era o Salvador e fomos escolhidos. E aí é uma pergunta clássica dentro do discipulado, que eu pergunto: quando você foi salvo? Quando Jesus Cristo morreu? Aí a pessoa ela vai direto, 2018, os mais teólogos
fazem a conta, né? Porque não é 2018 atrás, porque Cristo nasceu num ano, ele tem 33, ele morreu com 33, então tem que fazer a conta 2018 menos 33. Os melhorzinhos falam isso, mas dificilmente a gente entende que a nossa salvação está aí desde antes da fundação do mundo. Desde o tempo em que Deus demonstra o seu amor pelo Filho, porque Cristo já havia sido crucificado. Aleluia. Glória a Deus. Apocalipse 13. Versos 5 a 8. Como é seu nome, querido? Eu esqueci seu nome. Meu? É. José. Pode ler para mim, José? Apocalipse 13, do verso 5 a 8. 13, 8, né? 13, do capítulo 13, versos 5 até 8. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogar-se e blasfêmias, e autoridade para agir 40 dia e noite, e de 2 meses, e abriu a boca em blasfemia contra Deus, para difamar o nome e difamar o tabernáculo, para difamar e saber os que habitam no céu. Foi dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse Deus. Se ainda outros feridas sobre cada tribo, povo, linguagem e nação, e adoramos a todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Amém. Apocalipse 13, verso 5. E aí as pessoas elas acham que o diabo ele existe. O diabo existe. Satanás, sua ordem de demônios existe. Um terço dos anjos se converteu em espíritos do mal, tá? Mas quem orquestra? Deus. Verso 5. Foi-lhe dada. Quem deu? Deus. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância de blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus. Deus deu autoridade para quem alguém agir contra ele, para cumprir o seu propósito. Verso 6, abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, para saber os que habitam no céu. Foi dado, de novo, também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Verso 8, e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, antes que o mundo existisse, Jesus Cristo ele já tinha morrido dentro do plano espiritual por você. Aleluia. Glórias a Deus. E não é uma plaquinha em branco não, hein? Não é uma plaquinha em branco que está lá, que você vai lá na funerária e com a plaquinha coloca o nome. Não, não é isso. Estava o teu nome. Há um livro que está dizendo um livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Glórias a Deus. Efésios capítulo 1, verso 4. Cláudia, por gentileza. Efésios 1, 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Apóstolo Paulo para a igreja de Éfeso ele fala: Ele nos escolheu nele. Ele nos escolheu nele. Quando? Lá em Apocalipse 13, capítulos 13, verso 8. Antes da fundação do mundo. Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor, porque Deus sabe que eu e você somos inclinados para o mal, depois da queda do jardim do Éden, e qualquer coisa que eu e você quisermos fazer, nós vamos fazer de uma forma maculada, por mais que você não goste. Nós fazemos tudo com motivação humana. Adão e Eva agiram humanamente. Adão e Eva, quando eu chegar lá no céu, eu vou brigar com eles. Se em vez de Adão e Eva fosse Paulo e Rosângela, mesma coisa.
Se fosse Cláudio na Odisseia, mesma coisa. Felipe Rayane, mesma coisa. E sinto lhe dizer, mesmo você nos visitando, Vânia, que se tivesse André e Vânia no Jardim do Éden, vocês iam fazer a mesma coisa. É a ação, é a natureza do ser humano, inclinado para o mal, agir pecaminosamente. Qualquer ser humano que for colocado naquele quadro, vai agir da mesma maneira. E hoje, com esse peso sobre as suas costas, a situação piora. Helena lindinha, olhei e não resisti. Peguei aquele sorriso lindo. Agora, põe um cocôzinho naquela fraldinha. Põe uma barriguinha vazia ou um soninho. Você vai ver como acaba o sorriso. Fica bravinha, mostrando todo o egoísmo dela, que ela tem que ser satisfeita. Ô pastor, mas é uma menininha tão lindinha. É isso aí. É isso aí, mas continua sendo um pecador igualzinho eu e você. Igualzinho eu e você. Enquanto ele mesmo era, sempre foi conhecido. 1 Pedro, capítulo 1, verso 20. 1 Pedro, Gabriel Leal. 1 Pedro 1, 20. Acha rápido, hein? Senão vão passar na sua frente. Posso ler? Acha rápido, pode ler. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Glória a Deus. Apóstolo Pedro está mandando essa carta aos cristãos. E ele está falando de Jesus Cristo, falando, conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Ou seja, Jesus Cristo existe desde sempre. Aleluia. Ele não tem começo nem fim. Porque ele é a palavra. E ele fala assim, olha, tudo pode passar. O monte passa, o tempo passa, passa, mas a palavra não passa. Jesus Cristo ele não passa. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos. Que fim dos tempos? Adão e Eva. Para Deus, fim dos tempos. Últimos 5 minutos da partida. Está acabando. Pastor, esse discurso é dado há 2.000 anos, há 3.000 anos. O povo da igreja primitiva vendeu seus bens, tal, porque assim, Jesus Cristo está voltando. Até o irmão Cláudio gosta de cantar, né? Jesus está voltando. O rei. Por que é o rei? Porque ele não veio como rei, agora ele volta como rei. Vai lá, irmão Cláudio. O rei está voltando. O rei está voltando. Amém, amém. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos. Por quê? Por amor de mim e de você. E ele só se manifestou pelo amor que ele tem por mim e pelo amor que ele tem por você. Você não está falando do amor do teu pai, da tua mãe. Entenda que aquela máxima, amor de Deus é igual amor de mãe, ou amor de mãe é igual amor de Deus, isso é uma tremenda piada. É muito legal de você colocar num cartãozinho para sua mãe, faça isso, deixa ela enganada, entendeu? Porque não é verdade, gente. Não é verdade. O amor de Deus, ele suplanta todas as coisas. Glórias a Deus. Aleluia. Todas as coisas. Se o amor de Deus por mim fosse o que minha mãe, que ela vai assistir depois, não estou brincando com você, tá bom? Se o meu amor, se o amor de Deus fosse igual ao da minha mãe por mim, já é. Já é. Não é, ele é muito maior. Glórias a Deus. Pastor, rapidinho, só agora eu consegui entender uma coisa que a minha vida inteira eu ficava perguntando. Porque quando... Glórias a quem? A Deus. Só agora eu pude entender porque Jesus Cristo o tempo todo fala, o fim está próximo, o fim está próximo. E disso nós já estamos vivendo, igual você falou da contagem aí, mais de 2.000 anos, ou quase 2.000 anos, e tudo. E eu falava, mas o fim está próximo, o fim está próximo. Então, desde Adão e Eva, que lá já começa o fim. Antes disso, já começou o fim quando Gênesis 1:1 diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ali começou o fim. E aí só agora eu consegui
a minha mente conseguiu aceitar esse negócio de o fim está próximo, o fim está próximo. Mas isso está falando desde o Antigo Testamento, que fala sobre o Messias e tudo e tal. Agora é que eu consegui entender que o fim desde lá já está próximo. E aí a gente fica, mas é amanhã? Pode ser? Pode ser que seja. Mas o fim já está realmente próximo. Desde lá mesmo. Porque a nossa mente, a gente vê o seguinte, 1 ano muito tempo, 10 anos muito tempo. Mas para Deus não existe esse negócio. Não há tempo. Para Deus Não há tem tempo. Não há tempo. Não há tempo. Eu entendi agora. E aquele versículo, né, que fala que 1000 anos para Deus, né? O que Deus está falando quando Ele olha e fala assim, olha, para mim, um dia é como 1000 anos. O que Deus está querendo dizer? Menise, eu não vou adiantar porque eu vou falar isso depois do comercial. Amém? Senhor, em nome de Jesus, louvamos, adoramos e bendizemos. Queremos, Pai, glorificar o Senhor, porque o Senhor é tudo. Mesmo que nós tenhamos outras prioridades dentro dos desígnios e propósitos de Deus, o Senhor continua sendo tudo. Que o Senhor possa nos instruir mais e mais a agir segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade. E o Senhor possa nos conformar à Tua imagem e semelhança. Em nome de Jesus. Amém. Pequeno intervalo. Nós voltamos daqui a 15 minutos. É que, em Menise, eu vou falar mesmo, tá? Eu vou falar sobre a eternidade de Deus, a gente fala sobre isso.